Real, conheceis suas crenças na possibilidade de fazer triunfar suas convicções pela realização de um grande fato, ante o qual a incredulidade fosse forçada a inclinar-se. Resp. O Sr. Borreal queria que eu servisse numa operação meio magnética, meio espírita. Mas ele não tem estatura para levar a bom termo semelhante obra. Julguei que não devia conceder-lhe o meu concurso por mais tempo. Aliás, eu teria feito, se pudesse. A hora, para isso, não havia chegado e ainda está por chegar. 21. Poderíeis ver e dizer-lhe quais as causas, durante suas pesquisas na Vendéia, que foram responsáveis pelo seu fracasso, derrubando-o, e a sua sonâmbula, e mais 2 outras pessoas presentes. Resp. Minha resposta precedente pode aplicar-se a esta pergunta. O Sr. Borreal foi derrubado pelos espíritos, que lhe quiseram dar uma lição e ensinar-lhe a não procurar o que deve permanecer oculto. Fui eu quem os empurrou, com o fluido do próprio magnetizador. Observação: essa explicação concorda perfeitamente com a teoria que foi dada, das manifestações físicas. Não foi com as mãos que os espíritos os empurraram, mas com o próprio fluido animado das pessoas, combinado com o do espírito. A dissertação que oferecemos mais adiante, sobre os transportes de objetos, contém, a respeito, desenvolvimentos do mais alto interesse. Uma comparação que talvez tivesse alguma analogia parece justificar a expressão do espírito. Quando um corpo, carregado de eletricidade positiva, se aproxima de uma pessoa, esta se carrega de eletricidade contrária, a tensão cresce até a distância explosiva. Nesse ponto os 2 fluidos se reúnem violentamente pela fagulha e a pessoa recebe um choque que, conforme a massa de fluido, pode derrubá-la e mesmo fulminá-la. Nesse fenômeno é sempre necessário que a pessoa forneça seu contingente de fluido. Se supuséssemos que o corpo eletrizado positivamente fosse um ser inteligente, atuando por sua vontade e dando-se conta da operação, dir-se-ia que combinou uma parte do fluido da pessoa com o seu. No caso do Sr. Borreal, talvez as coisas não se tenham passado exatamente assim, mas compreende-se que possa haver um efeito análogo, e que Dom Pera foi lógico dizendo que a empurrou com o seu próprio fluido. Compreender-se-á melhor ainda se reportarem ao que está dito em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, sobre o fluido universal, que é o princípio do fluido vital, do fluido elétrico e do fluido magnético animal. 22. Ele diz ter feito, durante suas longas e dramáticas experiências, descobertas muito mais surpreendentes para ele, do que a solução que buscava. Vós as conheceis? Resp. Sim, mas há algo que ele não descobriu, é que os espíritos não têm por missão auxiliar os homens em pesquisas semelhantes à que ele fazia. Se o pudessem, Deus nada poderia ter ocultado, e os homens negligenciariam o trabalho e o exercício de suas faculdades para correr, este em busca de um tesouro, aquele de uma invenção, pedindo aos espíritos de servirem tudo isto ainda quente, de tal maneira que não bastará senão curvar-se para colher a glória e a fortuna. Na verdade, teríamos muito a fazer se tivéssemos de contentar a ambição de todo o mundo. Vedes, assim, quanta desordem no mundo dos espíritos pela crença universal no espiritismo. Seríamos chamados a torto e a direito, aqui para escavar a terra e enriquecer um preguiçoso, ali para poupar a um imbecil o trabalho de resolver um problema, acolá para aquecer o forno de um químico e, em toda parte, para descobrir a pedra filosofal. A mais bela descoberta que o Sr. Borreal deveria ter feito é a de saber que sempre há espíritos que se divertem em provocar miragens de minas de ouro, mesmo aos olhos do mais clarividente sonâmbulo, fazendo-as aparecer onde não estão e rindo-se à vossa custa quando imaginais deitar a mão no tesouro, isto para vos ensinar que a sabedoria e o trabalho são os verdadeiros tesouros. 23. O objetivo das pesquisas do Sr. Borreal era um tesouro. Resp. Creio já ter dito, quando me chamastes a primeira vez, que não sou indiscreto.
Se ele julgou conveniente não vos dizer, não me compete fazê-lo. Observação: vê-se que o espírito é discreto, aliás, é uma qualidade geralmente encontrada em todos eles, até mesmo nos espíritos pouco adiantados, de onde se pode concluir que, se um espírito fizesse revelações indiscretas sobre alguém, com toda a probabilidade seria para se divertir e seria erro levá-los a sério. 24. Poderíeis dar-lhe algumas explicações sobre a mão invisível que, por muito tempo, traçou numerosos escritos, que ele encontrava nas folhas do caderno, posto de propósito para os receber. Resp. Quanto aos escritos, não são dos espíritos, mais tarde lhes conhecerá a origem, mas não devo dizê-lo no momento. Os espíritos podem tê-los provocado com o fim a que já me referi antes, mas, repito, nada tem a ver com eles. Observação: embora estas duas conversas tenham ocorrido 18 meses uma da outra e por médiuns diferentes, reconhece-se nelas um encadeamento, uma sequência e uma similitude de linguagem que não permitem duvidar tenha sido o mesmo espírito que as respondeu. A propósito da identidade, esta ressalta da carta seguinte, que nos escreveu o Sr. Borreal, após a remessa da segunda evocação. 18 de julho de 1861. Senhor, venho agradecer-vos o trabalho que tivestes e a presteza em me remeter à última evocação de Dom Pera. Como dizeis, o espírito do antigo prior não estava de bom humor, ao exprimir, energicamente, a impaciência que lhe causou essa nova diligência. Daí resulta, Senhor, um grande ensinamento. Os espíritos que fazem o jogo malévola de nos atormentar podem, por sua vez, ser pagos por nós com a mesma moeda. Ah! Senhores de além-túmulo, e aqui não me refiro senão aos espíritos fascistas e levianos, sem dúvida vos deleitareis com o privilégio exclusivo de nos importunar. E eis que um pobre espírito terreno, muito pacífico, simplesmente pondo-se em guarda contra vossas manobras e procurando frustrá-las, vos atormenta a ponto de os sentirdes penosamente sobre o vosso dorso fluídico. Ora, que direi, então, meu caro prior, quando confessais ter feito parte da turba espírita que tão cruelmente me obsidiou e pregou tantas peças durante minhas excursões na Vendéia? Se é verdade que vos metestes nisto, devias saber que não as empreendi senão com o objetivo de fazer triunfar a verdade por fatos irrefutáveis. Era uma grande ambição, sem dúvida, mas era honesta, ao que me parece. Apenas, como dizeis, eu não tinha porte para lutar e vós e os vossos nos abalaram, de tal sorte que nos vimos obrigados a abandonar a partida, carregando nossos mortos, porquanto vossas manobras fantásticas, que desencadearam terrível luta, acabaram aniquilando minha pobre sonâmbula que, num desfalecimento que não durou menos de 6 horas, não mais dava nenhum sinal de vida e nós já julgávamos morta. Talvez nossa posição seja mais fácil de compreender do que descrever, se pensar que era meia-noite e que estávamos em campos ensanguentados pelas guerras da Vendéia, região de aspecto selvagem, cercada de colinas desprovidas de vegetação, cujos ecos vinham repetir os gritos lancinantes das vítimas. Meu pavor atingira o cúmulo, pensando na terrível responsabilidade que caía sobre mim e da qual não sabia como escapar. Eu estava desvairado. Só a prece poderia salvar-me, ela me salvou. Se a isto chamais lições, a vez de convicção rudes, provavelmente, era ainda para me dar uma dessas lições que, um ano mais tarde, me chamáveis a Mausé, mas, então, eu estava mais instruído e já sabia a quem me dirigir quanto à existência dos espíritos e quanto aos atos e gestos de muitos deles. Aliás, a cena não estava mais preparada para um drama, como em Chatillon. Assim, eu estava livre para uma escaramuça. Perdão, Senhor, se me deixei arrastar com o prior. Retorno a vós para vos ocupar ainda, se vos dignardes permiti-lo. Há poucos dias fui à casa de um homem muito honrado, que o conheceu bastante na juventude e lhe comuniquei sobre a evocação que me remetestes.
Ele reconheceu perfeitamente a linguagem, o estilo e o espírito cáustico do antigo prior e contou-me os fatos seguintes. Vendo-se forçado a abandonar o priorado de Surgères em consequência da Revolução, Dom Pera comprou a pequena propriedade de Amélie, perto de Mauzé, onde fixou residência. Ali ele se tornou conhecido pelas belas curas obtidas por intermédio do magnetismo e da eletricidade, que empregava com sucesso. Vendo, porém, que os negócios não iam tão bem quanto desejava, empregou o charlatanismo e, auxiliado por sua máquina elétrica, praticou magias, não tardando a fazer-se passar por feiticeiro. Longe de combater tal opinião, ele a provocava e estimulava. Havia em Amélie uma longa alameda arborizada, por onde chegavam os clientes, vindos muitas vezes de 10 a 15 léguas. Sua máquina era posta em comunicação com o malhete da porta, e quando os pobres camponeses queriam bater, sentiam-se como que fulminados. É fácil imaginar o que semelhantes fatos deviam produzir em criaturas pouco esclarecidas, sobretudo naquela época. Temos um provérbio que diz: não se deve vender a pele do lobo antes de o matar. Aí. Bem vejo que temos de mudar mais de uma vez antes que os nossos maus instintos nos abandonem. Entretanto, Senhor, não concluais que eu deseje mal ao prior. Não, e a prova de tudo isso é que, seguindo o vosso exemplo, orei por ele, o que confesso, como ele vos disse, não ter feito até então. Aceitai. J. B. Borreal. Notar-se-á que esta carta é de 18 de julho de 1861, enquanto a primeira evocação remonta ao mês de janeiro de 1860. Naquela época não conhecíamos todas as particularidades da vida de Dom Pera, com as quais suas respostas concordam perfeitamente, pois diz que fazia o que era possível para corroborar sua reputação de feiticeiro. O que aconteceu ao Sr. Borreal tem uma singular analogia com os golpes baixos que, em vida, Dom Pera aplicava aos visitantes. E nos inclinaríamos muito a crer que este último quis repeti-las. Ora, para isso não havia a necessidade de máquina elétrica, já que dispunha da grande máquina universal. Compreender-se-á a sua possibilidade se associarmos essa ideia à observação que fizemos acima. Na pergunta 21. O Sr. Borreal encontra uma espécie de compensação às malícias de certos espíritos nos aborrecimentos que lhes podemos causar. Todavia, nós o aconselhamos a não se fiar muito, porque eles têm mais meio de escapar à nossa influência do que nós de nos subtrairmos a deles. Quanto ao mais, é evidente que, se na época o Sr. Borreal conhecesse a fundo o espiritismo, por certo teria sabido o que era razoável pedir aos espíritos e não se teria aventurado em tentativas que a ciência demonstraria não conduzir senão a uma mistificação. Não é o primeiro a pagar pelas consequências de sua imprevidência. Eis porque não cessamos de repetir: estudar primeiro a teoria, ela vos ensinará todas as dificuldades da prática, assim, evitareis experiências das quais vos sentireis felizes em delas sair apenas com alguns dissabores. Diz ele que sua intenção era boa, pois queria provar por um grande fato a veracidade do espiritismo. Mas, em casos semelhantes, os espíritos dão as provas que querem e quando querem, e jamais quando se lhes pedem. Conhecemos pessoas que também queriam dar essas provas irrecusáveis através da descoberta de fortunas colossais, por intermédio dos espíritos, mas o que lhes resultou de mais claro foi gastar o seu dinheiro. Acrescentaremos, até, que provas semelhantes, se por acaso dessem resultado, seriam muito mais prejudiciais que úteis, porque falseariam a opinião sobre o objetivo do espiritismo, validando a crença de que ele pode servir de meio de adivinhação. Só então se justificaria a resposta de Dom Pera à pergunta 22. Ano 4, setembro de 1861, número 9. Conversas familiares de além-túmulo. A pena de Italião. Sociedade, 9 de agosto de 1861, Médium, Sr. Dumbbell.
Um correspondente da sociedade lhe transmite a seguinte nota: o Sr. Antônio B., um de meus parentes, escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo desempenhado com distinção e integridade funções públicas na Lombardia, caiu, há cerca de 6 anos, em consequência de um ataque de apoplexia, num estado de morte aparente que, infelizmente, como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita levou a família a determinar a exumação. Tratava-se de um medalhão, por acaso esquecido no caixão. Qual não foi, porém, o espanto dos assistentes, quando, ao abrir aquele, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços e, coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ficou, então, patente que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo, e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. Seja como for, desse triste acontecimento e de suas consequências morais não seria interessante, do ponto de vista espírita e psicológico, fazer um inquérito no mundo dos espíritos. 1. Evocação de Antônio B. Resp. Que quereis de mim? 2. A pedido de um vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder-nos. Resp. Sim, desejo fazê-lo. 3. Lembrais-vos dos incidentes da vossa morte. Resp. Ah! Certamente que me lembro, mas por que avivar essa lembrança do castigo? 4. Efetivamente fostes enterrado por descuido? Resp. Assim deveria ser, visto revestisse a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase exangue. Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. 5. Incomodam-vos estas perguntas? Será mister lhes demos fim? Resp. Não. Podeis continuar. 6. Porque deixastes a reputação de um homem de bem, esperamos fosseis feliz. Resp. Eu vos agradeço, pois sei que haveis de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder, e, se não puder fazê-lo, falo a um dos vossos guias por mim. 7. Podeis descrever-nos as vossas sensações daquele momento? Resp. Que dolorosa provação sentia-me encerrado entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido. Gritar. Impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah! Que tortura do infeliz que em vão se esforça para respirar num ambiente limitado. Eu era qual condenado à boca de um forno, abstração feita ao calor. A ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um tal fim. Oh! Cruel punição de cruel e feroz existência. Não saberia dizer no que então pensava, apenas revendo o passado, vagamente entrevi o futuro. 8. Dissestes, cruel punição de feroz existência. Como se pode conciliar esta afirmativa com a vossa reputação ilibada? Resp. Que vale uma existência diante da eternidade. Certo, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitara um tal epílogo previamente, isto é, antes de encarnar. Ah! Por que interrogar-me sobre esse passado doloroso, que só eu e os espíritos bons enviados do Senhor conhecíamos? Mas, visto que assim é preciso, dir-vos-ei que numa existência anterior eu emparedara uma mulher, a minha, viva num sepulcro subterrâneo. A pena de talhão devia ser-me aplicada. Olho por olho, dente por dente. 9. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus vos perdoe o passado, em atenção ao mérito da vossa última encarnação. Resp. Voltarei mais tarde, mas, não obstante, o Espírito Erasto completará esta minha comunicação. Reflexões de Lamennais sobre esta evocação. Deus é bom. Mas,
Para chegar ao aperfeiçoamento, deve o homem sofrer as provas mais cruéis. Este infeliz viveu vários séculos durante sua desesperada agonia, e embora sua última existência tenha sido honrada, esta prova deveria realizar-se, pois a tinha escolhido. Reflexões de Erasto. Por essa comunicação podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si, as tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como este de Antônio B. são raros, visto como, se de tal modo terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio, com o fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral, inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este, e ele se alçará a um mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe perdoou. Aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportardes, com paciência, os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. P. Que proveito pode a humanidade auferir de semelhantes punições? Resp. As penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram. De fato, a humanidade não pode ter nenhum interesse no sofrimento de um dos seus membros. Neste caso, a punição foi apropriada à falta. Porque há loucos, idiotas, paralíticos. Porque morrem estes queimados, enquanto aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte. Ah! Crede-me, respeitai a soberana vontade e não procureis sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Erasto observação, este fato não encerra um ensinamento terrível. Às vezes tardia, nem por isso a justiça de Deus deixa de atingir o culpado, prosseguindo em seu aviso. É altamente moralizador o saber-se que, se grandes culpados acabam, pacificamente, na abundância de bens terrenos, nem por isso deixará de soar cedo ou tarde, para eles, a hora da expiação. Penas tais são compreensíveis, não só por estarem mais ou menos ao alcance das nossas vistas, como por serem lógicas. Ora, perguntamos se esse quadro, que o Espiritismo desdobra a cada instante diante de nós, não é mais apropriado a impressionar, para reter à beira do abismo, do que o medo das chamas eternas, em que já não acreditamos. Se apenas relermos as evocações publicadas nesta revista, veremos que não há um vício que não determine o seu castigo, nenhuma virtude que não suscite a sua recompensa, proporcionados ao mérito ou ao grau de culpabilidade, porquanto Deus leva em conta todas as circunstâncias que possam atenuar o mal ou aumentar o prêmio do bem. Ano 4, outubro de 1861, número 10. Conversas familiares de além-túmulo. Eugênio Scribe. Sociedade Espírita de Paris. Quando da discussão que se estabeleceu entre vários espíritos sobre o aforismo de Buffon, o estilo ao homem, relatado em nosso número anterior, foi citado o nome do Sr. Scribe, o que sem dúvida lhe deu motivo para vir, embora não tivesse sido chamado. Sem participar do debate, ditou espontaneamente a dissertação seguinte, ensejando a conversa que acompanha: seria desejável que o teatro, onde os grandes e pequenos vão aurir ensinamentos, se preocupasse um pouco menos em lisonjear o gosto pelos costumes fáceis e em exaltar os aspectos veniais de uma juventude ardente, mas que o progresso social fosse perseguido por peças elevadas e morais, onde a fina anedota substituísse o sal grosso de cozinha, de que hoje se servem os autores de comédias leves. Mas não, conforme o teatro, conforme o público, lisonjeiam-se as paixões humanas. Aqui, preconizam o avental, em detrimento da casaca, transformada em bode expiatório de todas as iniquidades sociais. Ali, é o avental que é difamado e conspurcado, porque, ao que dizem, sempre oculta um tratante ou um assassino,
Mentira de ambos os lados. Alguns autores até começam a agarrar o touro pelos chifres e, como Emile Augier, a pregar os especuladores no pelourinho da opinião pública. Ah! Que importa? Nem por isso o público deixa de se arrastar para os teatros, onde uma plástica descarada e sem pudor faz todas as despesas do espetáculo. Ah! Já é tempo de as ideias espíritas serem propagadas em todas as camadas sociais, porque, então, o teatro será moralizado por si mesmo e as exibições femininas sucederão peças conscienciosas, representadas conscienciosamente por artistas de talento. Todos ganharão com isto. Esperemos que logo surja um autor dramático capaz de expulsar do teatro e do entusiasmo do público todos esses intrusões, proxenetas imorais das damas das camélias de toda a espécie. Trabalhai, pois, em espalhar o espiritismo, que deve produzir tão louvável resultado. Escreve. P. Numa comunicação que ditastes há pouco tempo à senhorita J, e lida na sociedade, dissestes que o que fez a vossa reputação na terra não a fez no céu e que poderíeis ter empregado melhor os bens que recebestes de Deus. Teríeis a gentileza de desenvolver este pensamento e dizerem que vossas obras são repreensíveis. Parece-nos que têm um lado moral e, de certo modo, abriram caminho ao progresso. Resp. Tudo é relativo. No mundo elevado onde hoje me encontro não vejo mais com os olhos terrenos e penso que, com os dons que havia recebido do Todo-Poderoso, deveria ter feito coisa melhor para a humanidade. Foi por isso que disse não haver trabalhado para o céu. Mas não posso exprimir em poucas palavras o que vos queria dizer acima, porque, como bem o sabeis, eu era um tanto verboso. P. Dissestes ainda que gostarias de compor uma obra mais útil e mais séria, mas que tal alegria vos foi recusada. É como espírito que queríeis fazer essa obra e, neste caso, como teríeis feito para que os homens a aproveitassem. Resp. Meu Deus! Da maneira mais simples empregada pelos espíritos, inspirando os escritores que, muitas vezes, imaginam tirar de seu próprio imo, por vezes tão vazio. P. Pode-se saber qual assunto que ofereceríeis para tratar? Resp. Eu não tinha um objetivo determinado, mas, como sabeis, a gente gosta um pouco de fazer o que nunca fez. Gostaria de cuidar de filosofia e de espiritualismo, já que me ocupei mais que devia do realismo. Não tomeis a palavra realismo como hoje a entendem. Apenas quis dizer que me ocupei mais especialmente daquilo que divertia os olhos e o ouvido dos espíritos frívolos da terra, e não do que poderia satisfazer os espíritos sérios e filosóficos. P. Dissestes à senhorita J. que não eres feliz. Podeis não ter a sorte dos bem-aventurados, mas há pouco, no comitê, contaram uma porção de boas ações que praticastes e que, por certo, devem ter sido levadas em consideração. Resp. Não sou feliz porque, infelizmente, ainda tenho ambição e, tendo sido acadêmico na terra, queria fazer parte, também, da Assembleia dos Eleitos. P. Parece-nos que, em falta da obra que ainda não podeis fazer, poderíeis alcançar o mesmo objetivo, para vós e para os outros, se aqui viesses fazer uma série de dissertações. Resp. Não pediria nada melhor, virei com prazer, se me permitirem, o que ignoro, pois ainda não tenho posição bem definida no mundo espiritual. Tudo é tão novo para mim, eu que passei a vida a casar oficiais subalternos com ricas herdeiras, que ainda não tive tempo de conhecer e admirar este mundo etéreo, de que me havia esquecido durante a encarnação. Voltarei, pois, se os grandes espíritos o permitirem. P. No mundo em que estais, já revistes a senhora de Girardin que, em vida, ocupava-se muito de espíritos e evocações? Resp. Ela teve a bondade de vir esperar-me no limiar da verdadeira vida, com os espíritos da Pleiade a qual pertencemos. P. Ela é mais feliz que vós. Resp.
Seu espírito é mais feliz do que eu, porque contribuiu para as obras de educação da infância, compostas por Sophia Gay, sua mãe. Observação de Erasto: não, foi porque lutou, ao passo que Scribe deixou-se arrastar na torrente da vida fácil. P. Ides às vezes assistir à representação de vossas obras, assim como a senhora de Girardin ou Casimir de Lavigne. Resp. Como quereis que não fôssemos ver esses filhos queridos, que deixamos na terra? Ainda é um dos nossos prazeres mais puros. Observação: a morte, pois, não separa os que se conheceram na terra. Eles se reencontram, reúnem-se e se interessam pelo que era objeto de suas preocupações. Dirão, sem dúvida, que se eles se lembram do que lhes dava alegria, haverão de lembrar-se, também, daquilo que lhes causava dor, e isso lhes deve alterar a felicidade. Tal lembrança produz um efeito inteiramente contrário, porque a satisfação de estar liberto dos males terrestres é um prazer tanto mais suave, quanto maior for o contraste. Apreciamos melhor os benefícios da saúde após uma doença, a calma após a tempestade. Voltando ao lar, o guerreiro não se compraz em contar os perigos que correu, as fadigas que experimentou. Do mesmo modo, para os espíritos a lembrança das lutas terrestres é uma satisfação, quando delas saíram vitoriosos. Mas essa lembrança se perde ao longo do tempo ou, pelo menos, diminui de importância aos seus olhos, à medida que eles se libertam dos fluidos materiais dos mundos inferiores e se aproximam da perfeição. Para eles, tais lembranças são sonhos longínquos, como no homem feito as recordações da primeira infância. Ano 4, novembro de 1861, número 11. O Espiritismo na América. Fragmentos traduzidos do inglês pela senhorita Clemence Guerin. O Espiritismo conta na América homens eminentes que, desde o princípio, lhe avaliaram o alcance e nele viram algo mais do que simples manifestações. Nesse número está o juiz Edmondes, de Nova York, cujos escritos sobre esse importante assunto são bastante apreciados, mas muito pouco conhecidos na Europa, onde ainda não foram traduzidos. Devemos ser gratos à senhorita Guerin por nos dar uma ideia deles através de alguns fragmentos publicados em sua brochura. Apenas lamentamos não tenha ela acabado sua obra por uma tradução completa. Ela junta alguns extratos não menos notáveis do Dr. Ari, de Filadélfia, que, também ele, teve a ousadia de ser um dos primeiros a afirmar sua fé nas novas revelações. A senhorita Guerin, que residiu muito tempo na América, onde viu se produzirem e se desenvolverem as primeiras manifestações, é uma dessas espíritas sinceras, conscienciosas, que tudo julgam com calma, sangue frio e sem entusiasmo. Temos a honra de conhecê-la pessoalmente e nos sentimos felizes por lhe dar aqui um testemunho merecido de nossa profunda estima. Pelo seguinte trecho de sua introdução, pode-se ver que nossa opinião é justamente motivada. Como os americanos, temos a fé profunda, a esperança radiosa de que esta doutrina, tão eminentemente baseada na caridade, não esmola, mas amor, seja bem aquela que deve regenerar e pacificar o mundo. Jamais a solidariedade fraternal foi demonstrada de maneira mais clara, nem de modo mais sedutor. Vindo consolar-nos, ajudar-nos, instruir-nos, indicar-nos, enfim, o melhor uso a ser feito de nossas faculdades, tendo em vista o futuro, os espíritos são de tal modo desinteressados que o homem não os pode ouvir muito tempo sem experimentar o desejo de os imitar, sem procurar ao seu redor alguém para participar dos benefícios que lhe dispensaram tão generosamente. Ele o faz com tanto mais boa vontade quanto compreende que seu próprio progresso tem esse preço e que, no grande livro de Deus, não são levados a seu favor senão os atos praticados em vista do bem-estar material ou moral de seus irmãos. O que os espíritos fazem com sucesso neste momento foi tentado muitas vezes na terra por nobres corações, por almas corajosas, que foram e ainda são desconhecidos e ridicularizados.
Suspeitam de seu devotamento e não é senão quando desaparecem que têm chance de ser julgados com imparcialidade. Eis porque Deus lhes permite continuar a obra após aquilo a que chamamos morte. Não é o caso de repetir com Davis: nada temais, irmãos, sendo mortal, o erro não pode viver, sendo imortal, a verdade não pode morrer. Clemens Guerin, a passagem seguinte, do juiz Edmondes, mostrará com que precisão ele entrevira as consequências do espiritismo. Não se deve esquecer que escrevia em 1854, época em que o espiritismo na América, como na Europa, ainda era novo. Falsas ou verdadeiras, outros julgarão as minhas deduções. Meu objetivo será atingido se, falando do efeito produzido em meu espírito por essas revelações, eu tiver feito brotar em alguns o desejo de também pesquisar e assim levar novas luzes ao estudo desses fenômenos. Até aqui, os mais impetuosos adversários, os que, na sua indignação, gritam contra a impostura, são também os mais obstinados na sua recusa de nada a ver ou ouvir sobre isto, os mais decididos a permanecer na completa ignorância da natureza dos fatos. Homens com reputação de saber, se não de ciência, não temem comprometê-la dando explicações que não satisfazem a ninguém, baseadas em observações superficiais, feitas com tal leviandade que faria corar um estudante. Entretanto, não é uma coisa indiferente esse novo poder inerente ao homem, communicate Whitman, e que, sem a menor dúvida, terá sobre o seu destino uma influência considerável, para o bem ou para o mal. E já podemos ver que, desde a origem, apenas há 5 anos, a ideia espiritualista se propagou com uma rapidez que a Igreja cristã não havia igualado em 100 anos. Ela não procura os lugares isolados, não se envolve em mistérios, mas vem abertamente aos homens, provocando minucioso exame de sua parte, não exigindo uma fé cega, mas recomendando, em todas as circunstâncias, o exercício da razão e da livre apreciação. Vimos que as zombarias dos filósofos não conseguiram desviar um só crente, que os sarcasmos da imprensa, os anatemas do púlpito são igualmente impotentes para deter o progresso e, sobretudo, já podemos constatar sua influência moralizadora. O verdadeiro crente torna-se sempre mais prudente e melhor, ao Zerang Betterman, porque ele foi demonstrado que a sobrevivência do homem após a morte do corpo está positivamente provada. Todos quantos, seriamente e com sinceridade, conduziram suas investigações sobre o assunto, tiveram suas provas irrefutáveis. Como poderia ser de outro modo? Eis uma inteligência que nos fala todos os dias, é um amigo. Em geral os americanos começam conversando com parentes ou amigos. Ele prova sua identidade por 1000 circunstâncias que não podem deixar a menor dúvida, pelas numerosas recordações que só ele pode conhecer. Fala-nos das consequências da vida terrena e nos pinta a vida futura em cores tão racionais que nós sentimos que diz a verdade, tanto se conforma com a ideia íntima que fazemos da divindade e dos deveres que ela nos impõe. A morte não nos separa daqueles a quem amamos. Muitas vezes eles estão junto de nós, ajudam-nos e nos consolam pela esperança de uma reunião certa. Quantas vezes os vi para mim e para os outros? Quantas pessoas desoladas vi acalmadas pela doce certeza de que o ser querido, trazido pelos laços do amor, adeja em torno delas, murmura-lhes ao ouvido, contempla sua alma, conversa com seu espírito. Assim, a morte se acha despojada do cortejo de terrores misteriosos e indefinidos com que foi cercada por aqueles que confiam mais na degradante paixão do medo que no nobre sentimento do amor. Notemos, por alto que, sejam quais forem os matizes no ensino da nova filosofia, todos os seus discípulos se entendem sobre este ponto: a morte não é um espantalho, mas um fenômeno natural, de passagem a uma existência em que, livre de 1000 males da vida material e dos entraves que o confinam num mesmo planeta, o espírito pode percorrer a imensidade dos mundos, levantar voo para regiões onde a glória de Deus é realmente visível.
Está igualmente demonstrado, demonstrate, que os nossos mais secretos pensamentos são conhecidos pelos seres que nos amaram e que continuam a velar por nós. É em vão que tentaríamos nos livrar dessa inquisição, terrível por sua própria benevolência. Não é possível duvidar, como quiseram. Muitas vezes fiquei estupefato e me arrepiei ante a revelação imprevista, mas irrecusável, de que os mais íntimos refolhos da consciência podem ser revistados justamente por aqueles a quem quereríamos ocultar nossas fraquezas. Não está aí um freio salutar contra os maus pensamentos, os atos criminosos, na maioria das vezes cometidos porque o culpado se tranquilizou por estas palavras: ninguém ficará sabendo. Se algo pode confirmar esta verdade tão terrificante para alguns, é a lembrança do que cada um experimenta após uma boa ação, mesmo quando ficou secreta, um contentamento íntimo incomparável. Esses o sabem muito bem, pois a mão esquerda ignora o que dá a direita. É, pois, racional, crer que se nossos amigos nos podem felicitar, também nos podem admoestar, se veem nossos atos meritórios, igualmente percebem os nossos defeitos. A isto não hesitamos em atribuir o fato incontestável e inconteste, de que não há verdadeiro crente que não se tenha tornado melhor. De nossa conduta, de nossa submissão a este grande preceito, amar a Deus e ao próximo, depende o nosso destino futuro, e não de nossa adesão a esta ou aquela seita religiosa. Não devemos postergar a nossa conversão e sim trabalhar, nós mesmos, pela nossa salvação, agora, e não mais tarde, hoje, e não amanhã. Que haverá de mais consolador, mais reconfortante para a alma virtuosa, através das provas e vicissitudes desta vida, do que a certeza completa de que sua felicidade futura depende de suas ações, que ela pode dirigir. Por outro lado, o vicioso, o mau, o cruel, o egoísta, sobretudo o egoísta, sofrerá por si e pelos outros, seu fã mutual tormentos mais terríveis que os do inferno material, tal qual a imaginação mais desordenada jamais pôde conceber. Allan Kardec. Ano 4, dezembro de 1861, número 12. Meditações filosóficas e religiosas. Ditadas ao Sr. Alfred Didier, médium, pelo Espírito Lamennais. Sociedade Espírita de Paris. Já publicamos um certo número de comunicações ditadas pelo Espírito Lamennais, cujo alcance filosófico pudemos observar. Por vezes o assunto era claramente indicado, mas também acontecia, com certa frequência, não ter um caráter bastante definido para que fosse fácil lhe dar um título. Tendo feito a observação ao espírito, este respondeu que se propunha dar uma série de dissertações sobre assuntos variados, a qual sugeriu o título genérico de Meditações Filosóficas e Religiosas, salvo a liberdade de dar um título particular aos assuntos que o comportassem. Suspendemos, então, a publicação até que tivéssemos um conjunto susceptível de ser coordenado. É essa publicação que começamos hoje e daremos continuidade nos próximos números. Devemos fazer observar que os espíritos chegados a um alto grau de perfeição são os únicos aptos a julgar as coisas de uma maneira completamente sã, que até lá, seja qual for o desenvolvimento de sua inteligência e mesmo de sua moralidade, podem estar mais ou menos imbuídos de suas ideias terrenas e ver as coisas de seu ponto de vista pessoal, o que explica as contradições muitas vezes encontradas em suas apreciações. Lamennais nos parece estar neste caso, sem dúvida há, em suas comunicações, muitas coisas boas e belas, como pensamento e como estilo, mas por certo há outras que podem prestar-se à crítica, cuja responsabilidade absolutamente não assumimos. Cada um é livre para aceitar o que achar bom e rejeitar o que parecer mal. Só os espíritos perfeitos podem produzir coisas perfeitas. Ora, Lamennais que, sem a menor dúvida, é um espírito bom e elevado, não tem a pretensão de já ser perfeito, de modo que o caráter sombrio, melancólico e místico do homem seguramente se reflete nesse espírito e,
Por conseguinte, nas suas comunicações. Sob esse ponto de vista, elas já seriam um interessante motivo de observação. As ideias mudam, mas as ideias e os desígnios de Deus, jamais. A religião, isto é, a fé, a esperança, a caridade, uma só coisa em três, o emblema de Deus na terra, fica inabalável em meio às lutas e preconceitos. A religião existe, antes de tudo, nos corações e, assim, não pode mudar. É no momento em que reina a incredulidade, em que as ideias se chocam e se entrechocam, sem proveito para a verdade, que aparece esta aurora que vos diz: venho em nome do Deus dos vivos, e não dos mortos. Só a matéria é perecível, porque é divisível, mas a alma é imortal, porque é indivisível. Quando a alma do homem se enfraquece na dúvida sobre a eternidade, toma moralmente o aspecto da matéria, divide-se e, em consequência, estará sujeita às provas infelizes nas suas futuras reencarnações. A religião, pois, é a força do homem. Diariamente ela assiste às novas crucificações que inflige ao Cristo, diariamente ouve as blasfêmias que lhe são atiradas na face, mas, forte e inquebrantável como a Virgem, assiste divinamente ao sacrifício de seu Filho, porque possuem-se a fé, a esperança e a caridade. A Virgem desvaneceu-se ante as dores do Filho do Homem, mas não está morta. Sansão. Após uma leitura da Bíblia sobre a história de Sansão, vi em pensamento um quadro análogo ao do artista influente que a França acaba de perder, Decampes. Vi um homem de estatura colossal, membros musculosos, como o dia, de Miguel Ângelo. Esse homem forte dormia ao lado de uma mulher que fazia queimar, à sua volta, perfumes tais como os orientais sempre souberam introduzir em seu luxo e em seus costumes delicados. Os membros desse gigante caíram em lassidão e um gatinho ora saltitava sobre ele, ora sobre a mulher junto a ele. A mulher curvou-se para ver se o gigante dormia, depois tomou uma tesourinha e se pôs a cortar a cabeleira ondulada do colosso, o resto já sabeis. Homens armados investiram contra ele e o acorrentaram. Preso nas malhas de Dalila, o homem chamava-se Sansão, conforme me disse um espírito que logo vi junto a mim. Este homem representa a humanidade enfraquecida pela corrupção, isto é, pela avidez e pela hipocrisia. Quando Deus estava com a humanidade, levantou, como Sansão, as portas de Gaza, quando a humanidade teve por sustentáculo a liberdade, isto é, o cristianismo, esmagou os seus inimigos, como sozinho o gigante esmagou o exército dos filisteus. Assim, respondi ao espírito, a mulher que está junto dele. Não me deixou concluir e disse, e a que substituiu a Deus, pense que não quero falar da corrupção dos séculos passados, mas do vosso. Desde muito tempo Sansão e Dalila se haviam apagado diante dos meus olhos. Eu via o anjo, sempre só, que me disse a sorrir, a humanidade está vencida. Então seu rosto tornou-se grave e profundo, e acrescentou, eis os três seres que devolverão à humanidade seu vigor primitivo, eles se chamam fé, esperança e caridade. Virão em alguns anos e fundarão uma nova doutrina, que os homens chamarão espiritismo. Cada fase religiosa da humanidade possui uma força divina materializada nas figuras de Sansão, Hércules e Rolando. Um homem, armado com os argumentos da lógica, nos diria, eu vos adivinho, mas essa comparação me parece muito sutil e lenta. É verdade, talvez não tenha vindo ao espírito de ninguém e, contudo examinemos. Ultimamente eu vos falei de Sansão, emblema da força da fé divina nos primeiros tempos. A Bíblia é um poema oriental. Sansão é a figura material dessa força impetuosa que derrubou Heliodoro no átrio do templo e que reuniu as ondas do Mar Vermelho após havê-las separado. Esta grande força divina bateu exércitos e derrubou os muros de Jericó. Os gregos, bem o sabeis, vieram do Egito e do Oriente. Esta tradição de Sansão não existia mais senão no domínio da filosofia e da história egípcia. Os gregos lapidaram os colossos de granito do Egito,
Armaram Hércules com uma massa e lhe deram a vida. Hércules fez seus 12 trabalhos, abateu a Hidra de Lerna, a Hidra dos 7 pecados capitais, e tornou-se, nesse mundo pagão, o símbolo da força divina encarnada na terra. Dele fizeram um deus. Mas notai quais foram os vencedores desses 2 gigantes. Como diz Lamartine, deve-se sorrir. Chorar. Foram 2 filhas de Eva, Dalila e Dejanira. Como vedes, a tradição de Sansão e de Hércules é a mesma que a de Dalila e Dejanira. Apenas Dalila tinha mudado o penteado das filhas do faraó pelo diadema de Vênus. Pela noite, no famoso vale de Roncesvalles, um gigante, deitado numa ravina profunda, berrava o nome de Carlos Magno em gritos desesperados. Estava semi-esmagado sob enorme rochedo, que suas mãos enfraquecidas em vão tentavam remover. Pobre Rolando! Tua hora chegou, os bascos te insultam do alto do rochedo e ainda fazem rolar sobre ti enormes pedras. Entre os teus inimigos se encontram mulheres, talvez Rolando tenha amado uma, sempre Dalila e Dejanira. A história não o diz, mas isto é muito provável. Sempre foi dito que Rolando morreu como Sansão e Hércules. Discute agora se quiserdes, mas creio, senhores, que esta comparação não me parece tão sutil. Qual será, nos tempos futuros, a personificação da força do espiritismo? Quem viver verá, diz-se na terra. Aqui se diz, o homem verá sempre. Lamenais. Fim.